Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, galera. Hoje vamos reagir a mais um treino do Flamengo. E hoje vai ser o último treino antes deles viajarem para o Uruguai para enfrentar o Peñarol, né? E nesse vídeo vamos ver Gabigol treinando e ele vai ser relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Pois é, galera, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. O último treino do Flamengo no Rio, antes da decisão diante do Peñarol, ocorreu na manhã desta terça-feira, aqui no Ninho do Urubu. E a principal novidade em relação à delegação rubro-negra que viajou para Montevidéu é a volta de Gabi, o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. Veja só como foi a atividade do dia. Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa, Gabriel Barbosa soma ao todo 31 gols na Libertadores, sendo 30 marcados com a camisa do Mengão. Nenhum brasileiro balançou mais as redes. Quarta-feira o Flamengo ainda treina no CT Luiz Soares, em Montevidéu, para aí sim encerrar a preparação para o jogo diante do Peñarol, que ocorrerá às 7 horas da noite, horário de Brasília, de quinta. Fica ligado aí. Flá TV. O Tite manteve aquilo que ele fez ontem. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro.
Léo Ortiz como primeiro volante, De La Cruz como segundo volante ali e Arrascaeta, meio armador, numa ponta Gerson, numa outra ponta Gonzalo Plata e Bruno Henrique como o falso 9. Para aqueles que esperavam o Gabigol, eu já havia dito para vocês, seria muito difícil o Gabigol começar esse jogo como titular. Sim, ele está relacionado, se ele vai ter oportunidades ou não dentro de campo é uma outra história. O técnico Tite não se mostrou muito animado com a possibilidade de utilizar o Gabigol na última entrevista coletiva que ele deu, justificando a parte física. Eu não fui convencido, vou ser bem sincero. Acho sim que em determinado momento a parte física do Gabigol deixou a desejar, a parte técnica também, mas colocar o Carlinhos, priorizar a utilização do Carlinhos na frente do Gabigol em um determinado momento, eu acho que foi muito errado da postura do técnico Tite. Mas esse foi o time. Acho que a entrada do Léo Ortiz pode ter sido tarde, porque era para ele ter feito isso no jogo de ida, não no lugar do Pulgar, pelo menos na minha visão. Não vou ser engenheiro de obra pronta, só porque o Pulgar errou bastante no jogo, falar, tinha que ser no lugar do Pulgar, nada disso, não vou fazer isso. Eu acho, na ocasião, que deveria ter entrado na vaga do De La Cruz, que estava muito mal fisicamente. Para o jogo dessa quinta-feira, acho que ele já vai estar melhor, bem melhor fisicamente, mas o Léo Ortiz tem que jogar, é o principal jogador no meio de campo. Por ironia do destino, é um zagueiro de ofício, mas está jogando muita bola, saída de bola excelente, está marcando bem. De La Cruz, ao lado dele, pode render também, mas o Léo Ortiz tem que entrar nesse time aí. Eu acho um acerto da parte do técnico Tite colocar o Léo Ortiz. Independentemente da equipe titular, da equipe reserva, o Tite e sua comissão precisam melhorar a parte defensiva do Flamengo. O Flamengo vem sofrendo muitos gols. E a gente sabe que para passar de fase lá, se sofreu um gol lá no Uruguai, vai ser difícil, muito difícil. Não pode sofrer gol. Tem que se preocupar primeiro com a parte defensiva. Repito, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Flamengo, dentre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o que mais sofreu gol. Inclusive, se for fazer uma comparação com o time que está na zona de rebaixamento hoje, no caso do Fluminense, o Flamengo sofreu mais gols que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Isso para mim é um absurdo. Não dá. Ainda mais se a gente levar em consideração que estamos falando de um treinador que é notoriamente conhecido por saber armar bem o setor defensivo. No Flamengo ele começou bem, está em declínio, caindo total. Precisa ajustar isso. E aí, depois do treino, o time almoçou lá no CT do Urubu e à tarde eles embarcaram com um Aeroflá absurdo que a torcida do Flamengo organizou. Lindo demais, parabéns aos torcedores que marcaram presença, apoiando os jogadores. A torcida fez a parte dela, abraçou o elenco. No domingo foi ao CT dar força aos jogadores. Hoje a torcida protagonizou uma linda festa lá no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, abraçando os jogadores, fazendo uma bonita festa, um Aeroflá bonito demais. Agora é com os jogadores. Os jogadores têm a obrigação de chegar em campo e dar tudo de si para conseguir reverter essa situação. Eles se colocaram nessa situação, eles vão ter que sair dessa situação. E quando eu digo eles se colocaram nessa situação, porque se a gente for parar e analisar, embora o Peñarol seja um time muito bem treinado pelo Diego Aguirre, mas o elenco do Flamengo é muito melhor que o time uruguaio, muito melhor. Repito, difícil reverter lá? Muito. Complicado? Bastante. Impossível? Não é. Ainda mais se tratando de Flamengo. A camisa do Flamengo pesa demais. E é isso que esses jogadores precisam entender. É agora ou nunca. Se o Flamengo for eliminado da Libertadores, arrisco a dizer que vai entrar num clima tenso de cobrança em cima da diretoria, em cima da comissão técnica, em cima dos jogadores, ainda mais por ser ano eleitoral. E a eleição cada vez mais se aproxima, obviamente. E aí é torcer. Eu acho que o Flamengo tem condições sim de chegar lá e reverter a situação. Não sei o que vocês pensam, mas é a minha opinião. Sobre o Gabigol, está relacionado, repito, se vai jogar ou não é uma outra história. Está bem fisicamente. O Flamengo ontem à noite emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do Globo, dizendo que ele havia sentido uma outra lesão novamente. Desmentiram, mas na nota oficial, entre linhas, acabou deixando nítido ali que ele não foi relacionado contra o Grêmio, porque o Tite não quis. Porque se ele estava bem fisicamente, a nota desmentiu uma nova lesão, mas não disse o porquê ele não foi relacionado. Inclusive, o nome dele não foi citado na sexta-feira, quando o Flamengo emite um comunicado dizendo que
12 jogadores vão ficar no Rio se preparando, focando no jogo contra o Peñarol. Nessa lista o nome do Gabigol não aparece. Muito estranho. E por falar em nota oficial, o Flamengo hoje também emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria também do Globo, para falar sobre a situação do Luiz Castro. Abre aspas para a nota oficial. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do rubro-negro e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, além de negar que tenha entrado em contato ou que tenha conversado com o Luiz Castro, diz que o Tite será mantido. Eu gosto de dizer o seguinte, no futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Se ele for eliminado na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil, quem me garante que ele vai ficar no Flamengo até dezembro? Ah, mas não tem treinador interino. Não é, bota o técnico do Sub-20, o Flamengo já fez isso 1000 vezes. E hoje o técnico sub-20 é muito qualificado, embora esteja iniciando sua carreira como treinador. Para quem não sabe, é o Felipe Luiz, ex-jogador, ídolo do Flamengo, mas é muito qualificado. Então, eu não sei, eu não consigo cravar que o Tite fica até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. O que eu posso dizer é, Tite não fica para 2025, gente, isso aí tá nítido, né? Nem sei se o Tite vai iria querer ficar aqui no Flamengo para 2025. Mas, dito isso, vou me despedir, peço para você se inscrever no canal. Então, né, galera, como vocês viram, né, Gabigol vai ser escalado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. E o Flamengo, né, ele tem a obrigação de ganhar esse jogo, visto que perdeu o primeiro jogo lá no Maracanã, né. E como vocês viram o Vene falando, né, que se o Flamengo for eliminado e não ganhar esse jogo, o clima dos torcedores vai ficar tenso e também, como é ano de eleição do presidente do Flamengo, é capaz de ele ir embora se o Flamengo não for classificado. Também, como vimos, né, os jogadores não, os torcedores vão ficar muito revoltados se isso acontecer, galera. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.